Bem-vindos ao canal Recapitulando Filmes. No vídeo de hoje, vou explicar um filme de drama. Spoilers adiante. Cuidado! O filme começa com John está acordando na beira do lago, quando de repente ele vê 3 meninas tomando banho no falecido John. Começa a olhar para uma das meninas. Quer saber o nome desse filme? Assista até o final, mas antes que me esqueça, deixa seu like, e escreva para não perder quando postarmos um filme aqui. O filme começa. Jack, ela está tomando banho e não percebe John. Depois de um tempo Jack olha para John, com um olhar estranho, e então ela vai debaixo d'água e desaparece. John também sai. Na manhã seguinte John está acordando na frente de sua casa. Quando ouve um choro ruído ele começa a seguir o barulho. Ele vê um barco, ele verifica e encontra uma jovem dentro do barco chorando. Ele a reconhece de ontem quando ela estava tomando banho no lago. John pergunta a ela por que seus olhos estão tão vermelhos, mas ela briga com alguém. Ele diz a ele para deixá-la em paz. John diz a Jack que ele só quer ajudar, e Jack pergunta sobre seus ferimentos na cabeça. John diz que você não precisa saber sobre isso, e ele pergunta a ela como seu olho ficou vermelho e com quem ela lutou e quem deu um soco no olho dela. Jack fica furiosa, e diz que talvez tenha sido você que fez isso com ela, porque ela disse John para sair e ele não ouviu. John responde que ele só queria ajudar ela colocando um pouco de gelo em seu olho. Ele ainda diz que ele pode dar a ela algum dinheiro se necessário. Então Jack diz que se você me ajudou você deve ir pegar 2 garrafas de vinho e me dê $500. Se você não fizer isso eu vou gritar, e dizer todos que você me deu um soco e tentou para me prejudicar. John agora está apavorado e vai para a loja de vinhos, para comprar 2 garrafas de vinho. Quando ele volta, ele percebe que Jack não está presente. Quando John volta para sua residência, ele percebe o chapéu de Jack pendurado na porta da frente. John procurou em todos os lugares, mas não conseguiu encontrar. No dia seguinte John vai à praia e vê uma jovem em um maiô, que o lembra de sua filha morta. Isso lembra de seu passado. Mais tarde, à noite, John senta-se na praia e pensa em sua família. De repente John vê Jack com ela, pai Ralph e seu irmão. John tenta falar com Jack, e pergunta sobre seu olho. Jack não responde. Então Jack diz a ele que seu chapéu está em sua casa, e ela pode levá-la de volta. Ralph pergunta sobre John e como Jack conhece ele. Jack não responde e vai embora como se ela desprezasse. Ralph vai à casa de John tarde da noite e o convida para jantar. Desde Jack disse a seu pai como John tentou ajudá-la o outro dia. No dia seguinte John sai para jantar. Ralph pede a Jack para ligar para seu irmão para jantar mais tarde. Todos eles começaram o jantar porque Ralph é muito religioso. Quando o irmão de Jack está brincando com sua comida, Ralph fica bravo e tenta bater nele. No entanto Jack começa a discutir e explica porque ele está sempre gritando com seus filhos. Jack fica com raiva e diz: John, vamos para a casa dele. Enquanto isso John não entende qualquer coisa e sai com Jack. Porque não há muitas pessoas aqui? John pergunta sobre o pai de Jack. Conhecimento do tabagismo. Jack pega o cigarro de John e declara que não se importa com ela. Pai, John explica a Jack porque ela faz coisas para irritar o pai. Ela grita com raiva: você não sabe qualquer coisa sobre minha família. John diz a ela que ela pode compartilhá-lo com ele. Jack se acalma e se senta. Jack diz a John que há alguns meses houve um assalto na casa dela. Os ladrões tentaram ficar íntimos dela e naquele momento a mãe de Jack tentou salvá-la dos ladrões. No entanto, ela foi baleada pelos ladrões e morreu no local. É por isso que sua família é tão perturbada. Jack se emociona ao contar a ela a história. Jack então pergunta sobre a lesão em sua cabeça. John diz a ela que um dia, enquanto viajando com sua família, ele abruptamente adormeceu durante a condução, causando um acidente em que sua filha e esposa morreu, enquanto sobreviveu com graves lesões. John se considerava responsável por sua morte da família. Jack foi tomada de emoção após ouvindo a história de John. Mais tarde ambos estão na casa de John, então Jack pode receber seu chapéu de volta. Enquanto John está caçando o chapéu, Jack entra no quarto de John. John encontra um chapéu e corre para Jacques no quarto para oferecer a ela. Enquanto isso Jack está mentindo e parece ser atraído para John. Deu-lhe o chapéu. Jack pergunta a John se ele é solteiro e John diz que é. Jack pergunta a John se ela pode ficar noite com ele em sua casa, e ele diz sim. No enquanto isso John sai do quarto e depois de um tempo Jack sai do quarto nua e fica na frente de John. Parece que Jack quer ter intimidade com ele. No entanto John fica surpreso ao encontrar Jack nesta condição. Então ele joga uma folha sobre ela para escondê-la. Jack está infeliz e diz a John que ele não quer tocá-la, porque ela foi estuprada. Jack começa a chorar e vai para dizer que ela estava chorando no barco alguns dias atrás, quando seu pai deu um soco no olho dela. Jack afirma que seu pai é abusivo, e bate nela todos os dias. John fica emocionado, porque Jack já passou por tanto. John se aproxima e abraça Jack na mão.
Jack sente que John está pronto para a intimidade e começa a beijá-lo. John para de vesti-la e pergunta a ela sair e ir para casa, ela se recusa, mas quando John persiste ela folhas. No dia seguinte Jack visita a casa de John, com sua empregada e pede desculpas por ela, pelo comportamento na noite anterior. Depois de algum tempo sozinho em casa Jack pede desculpas novamente, e John a perdoa. Mais tarde naquele dia John e Jack vão caminhar, ambos parecem perturbados, porque ninguém para compartilhar sua dor enquanto, andando pela estrada, um policial para-los porque ele reconhece Jack. O oficial pergunta sobre John, e Jack responde que John é do pai dela. Amigo, o oficial então parte, depois ambos começam a caminhar. Jack caminha mais rápido do que John, para sua casa. Depois de algum tempo John atinge o topo da Devoodland, e Jack começa a conversar dizendo a ele que depois da noite dela agredir seu pai, a informou que se ela não tinha usado a saia os ladrões nunca faria isso com ela. Pai acredita que os ladrões e atiraram na sua mãe por causa de Jack. Jack também afirma que seu pai é rigoroso e tradicional, e que ele não gosta da sociedade ocidental. Jack é uma pessoa que está disposta a tentar novas coisas. Ela fica chateada enquanto fala e John a acalma. Enquanto isso Jack começa a beijar John, como se ela quisesse ficar pessoal. Eles procedem de lá, ambos se sentaram para uma pequena pausa, depois de caminhar. Eles começam a olhar um para o outro e ficar íntimo nesse ponto. Algumas pessoas estão pescando no deserto floresta, e quando avistam Rolf, ambos fugir. John volta para casa, e começa a fazer as malas porque ele tem medo de que alguém saiba sobre Jack, e sua conexão. Ralph poderia fazer algo com ela, então Ralph chega em sua casa e convida-o para jantar. Em sua casa ele diz a ela para sair amanhã mais tarde. John está na mesa de jantar na casa da Jack quando ele diz a Jack que ele está saindo amanhã. Ela tenta atraí-lo para ela, e diz-lhe para não ir. Quando John não ouve, ela se torna muito bravo, e na frente de todos chama ele de velho. Depois de ouvir tudo isso seu pai pede desculpas a John por seu comportamento. John diz a eles que não importa. Na manhã seguinte Jack bateu a porta de John, e assim que John abre a porta ela entra na casa. Então Jack tentou ser um pouco romântica com ele e é por isso que ela estava muito animado. John acha que está saindo agora para que seja íntimo de Jack, e eles ficam íntimos depois de um tempo. John percebe que alguém fora de sua casa estava assistindo, ele e Jack ficando íntimos. Só então alguém chama Jack. Está a empregada de Jack, ela se abaixa e vê tudo e diz ao pai que ela é ligando agora. Ela se veste e sai. Depois John começa a arrumar seus pertences. Instantaneamente Rolf vem. John fica apavorado, mas Ralph garante ele que seu filho está perdido e precisa de assistência. Então ambos começam a procurar por Ralph, filho, mesmo que Jack ainda esteja postando o pôster desaparecido de seu irmão. No próximo dia em que ele estava andando na rua, o policial pediu que ele entrasse o carro, e disse a ele que eu quero me casar Jack, ele gosta dela, você é amigo do Rafael, fale com ele sobre isso. John diz que seu irmão está desaparecido, mas depois de encontrá-lo com certeza vou falar para ela sobre seus sentimentos. Quando ele fica fora de seu carro, apesar de muito procurar Jack's irmão estava longe de ser encontrado. Todos assumiram que ele havia deixado sua família, e foi para algum lugar distante. Quando John chega na casa de Jack ele a encontra no policial assistindo TV juntos. Diga ao Ralph que ele vai sair da cidade amanhã de manhã cedo no dia seguinte. John vai nadar pela lago e Jack vem e começa nadando com ele na água. Ela diz que eu também quero ir com você. Jack se veste e sai. Ralph pergunta sobre a situação com John, então Ralph e o policial chegam. Ralph pergunta o que você fez. John não diz nada e ele está pensando. Ralph diz que se sua filha estivesse nesse lugar você teria feito a mesma coisa. Então um policial tiraria sua arma e Ralph iria pegar a madeira deitado no chão e bater nele. Só então ele de alguma forma foge. Ele foge de lá e vem ao seu lar, mas sua porta está aberta e um macaco está sentado na mesa. Então Ralph vem e joga uma pedra que atinge o macaco. Rolf começa a brigar com John, mas depois o macaco sobe no Ralph e começa mordendo-o. Ele de alguma forma joga o macaco fora de sua casa, e volta e vai embora, mas o sangue começa a sair de seu corpo. John sabia que este animal poderia atacar ele depois disso, então ele pegou um ferro oleoduto lá e ele atacou o macaco com uma barra de ferro, e o macaco morreu. O policial e Jack chegaram lá, e ambos estavam pegando o pai de Jack, Ralph, e mantê-lo em um carro. John também ajudou e o colocou no carro. Então o policial puxou a arma e avisou John que ele atiraria se ele não deixar a cidade até amanhã. Jack está confusa sobre quem ela deve ir, porque o corpo de John também é sangramento e a condição de seu pai é também sério. No final do filme ela escolhe pai dentro do carro e os dois perceberam a importância um do outro e choro. Jack e John observam um ao outro e um deles deseja estar com ele, mas isso não é possível. John entra na casa, pega o macaco e pede desculpas a ele, obrigado por assistir.
Inscreva-se se quiser ver mais vídeos como este, ative as notificações, e deixe um gostei para ajudar o canal.